Para você que já está aqui com a gente, começando a partir de agora, BMC Pre-Market, comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André, Guga Almeida. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho, e a partir de hoje, a partir das 8 horas da manhã, você acompanha aqui as notícias que devem movimentar o mercado ao longo de todo esse dia. O marketing começando mais cedo para poder manter você muito bem informado para começar suas negociações. E é claro que a gente já vai trazendo logo repercutindo os fechamentos das bolsas, movimentação das bolsas do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem a ata do FONC, gente, no radar dos investidores, e o retorno das negociações lá de Nova York, né, com as bolsas começando o dia negativo nessa quarta-feira, depois das decepções dos PMIs de serviços da Ásia e na Europa, em meio a sinais crescentes de um cenário recessivo na zona do euro. A divulgação da ata da última reunião do Comitê de Mercado, né, aberto, o FONC, que pausou o ciclo da alta de juros americano, será às 3 horas da tarde. O documento deve trazer pistas importantes sobre os rumos das taxas de juros no país. Os mercados estão precificando atualmente uma probabilidade de 89,9% de um aumento de 25 pontos base, 0,25 pontos base nas taxas de juros em julho, de acordo com o CME. As cotações do petróleo Brent operavam em baixa ainda há pouco, né, revertendo ali parte dos ganhos do dia anterior, já que os temores de uma desaceleração econômica global prejudicam aí a demanda por combustível, superam inclusive as expectativas de oferta mais apertadas devido aos cortes de produção que já foram anunciados pelos principais exploradores da Arábia Saudita e da Rússia para agosto. Os preços do minério de ferro também na China, né, passaram uma sessão hoje de um pouco mais de preocupação por causa de traders ali em relação à demanda pela commodity, e que também já é a principal produtora ali, também por causa da principal produtora de aço da cidade lá na China, que ordenou um corte na produção para julho em meio à deteriorização, né, da qualidade do ar, e isso tem preocupado bastante, né, o mercado por lá. Bom, o mercado teve reajuste aqui no Brasil nessa terça-feira, com o Ibovespa fechando aos 119.076 pontos em dia de liquidez reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos e com as negociações em torno da reforma tributária no radar dos investidores. Dificuldades políticas também ameaçam frustrar as expectativas de que a Câmara teria uma semana com grandes avanços na agenda econômica. Parlamentares já admitem, inclusive, que a votação da reforma tributária pode ficar para agosto, contrariando a vontade de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Foram as ações de saúde, inclusive, que acabaram liderando as perdas depois do STF confirmarem o piso, né, da enfermagem durante essa terça-feira. O dia de queda global da moeda americana, né, foi um dia de queda global para a moeda americana, só que essas tensões políticas lá de Brasília e a percepção, né, de um carrego mais magro em relação, né, ao real, isso acabou pesando muito mais aí no dólar, pesando no real, na verdade, que fez com que o dólar fechasse numa alta a R$ 4,84. Bom, olhando para a agenda, além do FONC, que eu já falei para vocês, que a gente vai ter hoje aí às 3 horas da tarde, a gente vai ter aqui no Brasil os PMIs de serviço de junho de 2023, às 10 horas, e o fluxo cambial sai logo no início da tarde, às 2h30 da tarde. Vamos lá, deixa eu trazer eles aqui comigo. Marco Prado, Alex André, muito bom dia para vocês, meninos. Começando, né, a falar então já hoje aqui dessa expectativa desse mercado para hoje aqui no Brasil. Bom, o que tem pesado mesmo é Brasília, os impasses ainda em cima dessa reforma tributária, apesar de Lira afirmar que quer votar até sexta-feira essa reforma. No final da noite de ontem ele mandou, pelo menos a assessoria, dizer que vai ter consenso para votar a reforma tributária até sexta-feira. Já tem gerado muito disso, não me disse aí, mas não parece que foi um dia tão positivo assim lá em Brasília, e isso já começou a fazer preço também no câmbio, como eu falei há pouco aqui. Bom dia, Marco. Bom dia, Débora. Fala, Alex, bom dia. Bom dia para você que está assistindo o Pre-Market. Você caiu da cama, hein, Marco? Você viu? Todo mundo caiu da cama por aqui, olha. Débora, para quem está assistindo aqui, a Débora é boa cara de boazinha, mas ela é linha dura, viu, bicho? Diga isso. Linha dura. Eu sou legal, gente, prometo. Não, muito legal, mas linha dura. Ó, 8 horas começa. Vamos lá, 8 horas tá aqui. Todo mundo, aquele soninho sagrado da manhã, né, Alex? Exatamente. Aqueles 15 minutos que você tem a mais na cama para dar aquela descansada. Nada de 5 minutinhos. Acabou. Aquele negócio soneca, né, no telefone, esquece que isso existe. Bom, vamos lá. Será que 308 votos tem aí para a reforma tributária até sexta-feira? Eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Pouco provável, não sei, acho difícil. Mas o Lira, né, a gente sabe que ele é um cara, é o dono da bola agora aí em Brasília.
ele e o Moraes, né? O Moraes no STF e o Lira ali em Brasília. Então, se ele está falando que vai ter a votação, acho difícil, né, peitar ele nesse momento com o poder que ele tem aí hoje dado na política nacional. O PT, por outro lado, também tenta emplacar algumas coisas ali, né? Tentar já se livrar de arcabouço, pensar na tributária. Tem o CARF também ali impedindo algumas coisas, mas é um dia interessante e a gente sabe que mal-estar político, primeiro ativo que impacta, que é mais sensível, é o câmbio, é o dólar. Então, o dólar aí fazendo uma pressão ontem, subindo um pouquinho, descolando dos seus pares lá fora. E hoje, pelo menos lá fora, o dólar abre o mercado com um viés aí neutro, né? Mais ou menos ali, ganhando um pouquinho aqui, perdendo um pouquinho ali, mas praticamente em linha, como a gente fala. E teremos um dia aí que Brasília, mais uma vez, vai dominar o âmbito econômico brasileiro. É isso aí, vamos ver, né? O Alex André, já falando até, o Marcos já trouxe um resumo, inclusive, dessa questão da moeda, né? Foi isso que a gente viu bastante, essas transações políticas lá em Brasília, trazendo uma precificação ali, claro, um peso maior em relação ao real, né, para o dólar, fez aí essa moeda americana subir mais. As incertezas aí do mercado doméstico que a gente acompanha não é de hoje, né, Alex? E isso, claro, né, também lembrando da correção que a gente teve no índice Bovespa nessa terça-feira. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora, Marco, todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Bom, a correção de ontem foi uma correção técnica, claro que o cenário político pesou um pouco, ficou mais difícil para o Lira, né, aprovar as suas pautas, deve aí principalmente essa reforma tributária que a gente está comentando para agosto. Mas de certa parte aqui nós temos, né, as bolsas internacionais em queda, como você comentou agora nessa manhã, e aqui no Brasil, se nós tivermos alguma correção, isso poderia ser até saudável, já que a gente está muito próximo de 120 mil pontos. Tá? Lembrando, nós temos diversos argumentos, inclusive até lá fora. Vamos observar agora a partir das 3 da tarde essa ata do FONC. Sexta-feira tem payroll também, então nós podemos ter novidades também não só no cenário aqui no Brasil, mas também lá fora. Aqui no Brasil, acho que ficou muito difícil, né? São muitas pautas importantes a serem votadas e muitas divergências em relação à reforma tributária, né? Principalmente pelos estados, até mesmo o Tarcísio, né, flexibilizando um pouco do que o seu discurso estava tendo antes, mas mesmo assim a gente traz ali uma dificuldade para ser aprovado. Então, eu vejo que em Brasília, Débora, precisa ser debatido, precisa ainda entrar em consenso em relação aos políticos, né, em relação a essa pauta. Mas, de forma geral, acho que a gente olha Ibovespa e dólar, Ibovespa ainda próximo de 120 mil pontos e o dólar ali subindo um pouco ali acima dos 4,80. Mas eu sigo muito o racional do Marco, ainda temos apetite ainda de risco. Quando a gente fala apetite de risco, a gente fala de Ibovespa acima de 120 mil pontos e dólar abaixo de 4,80 facilmente. É só um momento de curto prazo. Mas argumentos que não faltam aí para ter aí um cenário, principalmente quando a gente começa a falar novamente de corte de juros, aí sim a gente entra num cenário mais propício para a Bolsa, né? É isso mesmo, bom recado. Alex, meninos, vamos falar um pouco sobre essa aprovação aí por 39 votos a 12. O plenário do Senado aprovou por 39 votos a 12 e uma abstenção o nome de Gabriel Galípolo para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central, que se aproximou do PT na campanha de 2022 e se tornou aí o braço direito do Haddad nesse início, né, de governo. Ele e Ailton Aquino já participaram do Copom de agosto, né, quando está previsto o primeiro corte da taxa Selic. Durante a programação, né, dessa terça-feira aqui na BMC News, a gente inclusive mostrou em vários momentos ali falas, né, tanto do Aquino como também do próprio Galípolo. A gente sabe que por volta ali de meio-dia já tinha sido aprovado na CAI, depois rapidamente ali no Senado. A expectativa do mercado já era aguardado isso, né, gente? Dessa aprovação, inclusive, o nome do Galípolo foi ali bem recebido, aparentemente, pelo mercado. Eles já participam ali da próxima reunião. Eu lembro até quando saiu a decisão, né, do último Copom aqui no Brasil, nos bastidores, né, nos corredores lá de Brasília, corriam ali boatos, viu, meninos, de que o Copom estava sendo bem mais duro ali naquele comunicado, porque eles não estariam querendo, inclusive, não iam querer também coincidir, né, início de corte de juros com a chegada do Galípolo. Não sei o que vai dar, a gente ficar no patamar ali do muito achismo, mas esse boato ali pelos corredores chegou a correr, viu? O governo ganha mais força agora para a sua toada de corte de juros, né? Inclusive, acho que não é só o governo, não. O plenário ontem, o Senado ontem, cada senador que fazia o seu voto, a grande maioria, eles reforçavam a independência, a autonomia do Banco Central, porém, todos criticavam a taxa de juros muito alta.
Então é um consenso ali também em Brasília a questão da taxa de juros, e aí, né, com o Galípolo e o Ailton, né, ele acaba ganhando aí um ou dois membros ali que fazem braço direito do Haddad, obviamente vão estar aliados com o governo para as próximas decisões de juros, e Selic a 12% ao ano em dezembro de 2023 é o que o mercado espera. Isso mesmo, Alex André, qual a sua percepção aí? Maioria, né? Ou Exato. seja, só 2 votos ali contra. E o que eu vi, Débora, os argumentos por parte de economistas que observaram essa sabatina de forma integral disseram que os argumentos foram não tão técnicos assim, tá? Eu vi uma parte, quando eu estava aqui também ao vivo no News ontem, na BMC, né? E colocaram uma parte ali, né, do Ailton comentando, né? Eu não vi um discurso tão técnico assim em relação ao Roberto Campos Neto, o que manteve a taxa de juros. Eu não sou a favor de manter a taxa de juros, mas eu também não vi argumentos, tem argumentos técnicos para ter queda de juros, mas eu não vi argumentos tão técnicos assim na sabatina. Então, ou seja, é mais uma pressão mais política, indicação mais política do que de fato um argumento mais técnico. Mas isso não tira o viés aí mais positivo de bolsa, enfim, em relação à queda de juros, tá, Débora? Só um adendo aqui, eu observei nos grupos que os economistas dizendo sobre essa sabatina para quem observou aí de forma integral. Perfeito. Só uma última informação aqui para o pessoal. A Lula nomeia Cristiano Zanin para o cargo de ministro do STF. A gente já tinha tido nessa indicação, sabatina inclusive, a nomeação vem após a aprovação no Senado, que está sendo publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, tá? Informação já confirmada, nomeação de Cristiano Zanin para cargo de ministro no STF. Deixa eu atualizar as bolsas para vocês, lá fora nos índices futuros, né, nessa volta aí de negociação pós-feriado Estados Unidos, a gente tem Dow Jones Futuro caindo 0,46, S&P 500 0,48 de queda agora, Nasdaq Futuro cai 0,53%. Na Europa também a gente tem um cenário de queda com dados ali bem mais, né, fraco, mostrando na verdade, né, que a recuperação não está nada acelerada por lá, muito pelo contrário, nem lá nem na Ásia nem na China, né, ou seja, o negócio anda complicado mesmo. A sinalização de recessão técnica na Europa permanece aí no radar. E aí a gente tem, olha só, DAX caindo 0,47%, FTSE 0,58% de queda, CAC na França agora caindo 0,58% também. Na commodity a gente tem agora o petróleo Brent numa queda de 0,41%, o WTI sobe, né, mais 2%, ou seja, operam ali em sentidos, né, opostos. O Brent está $76 o barril nesse momento. Falando em bolsa, vamos entender agora um pouco sobre o panorama econômico com a análise dele de Alex André. Trouxe aí alguns gráficos para a gente entender um pouco mais esse cenário. Quais são os gráficos aí do dia, Alex? Muito bom, Débora. Vamos comentar aqui. Agora a gente tem um quadro, né, sobre gráficos do dia para a gente entender um pouco mais do mundo. Vamos colocar esse primeiro gráfico aqui na tela, tá? Deixa eu só pegar aqui para eu também acompanhar junto com vocês, tá? Lembrando, a gente tem diversos gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é muito importante, tá? Que a gente destaca. Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir observar daqui também, para comentar junto com vocês aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Então, esse gráfico acho que é muito importante, que a gente mostra as maiores empresas de tecnologia, né, globais continuando a crescer. Né? Eu acho que o principal ponto que a gente observa, quando a gente olha as bolsas internacionais, principalmente nos Estados Unidos, pela Nasdaq ou pela S&P, muita gente dizendo assim, ok, as bolsas internacionais, a bolsa americana seguem altas, continua subindo, claro que segue nessa volatilidade de curto prazo, mas de certo ponto, quais são as ações que estão puxando, né, a bolsa, né? Então, ou seja, a gente sempre fala, né, as 5 maiores, as 10 maiores ações ainda continuam puxando o índice. Então, ou seja, o cenário estrutural ainda são das big techs, né, e das grandes empresas por lá. Então, acho que esse primeiro gráfico ele destaca muito sobre isso, ou seja, a gente está falando aqui da Apple batendo 3 trilhões de dólares, tá? Junto aí com a Microsoft, 2,5 trilhões. Aí temos aí a Alphabet, a Amazon e a Nvidia, né? A Nvidia que bateu aí mais de uma marca de 1 trilhão de dólares de valor de mercado, tá? Então, ou seja, são as 4, 5 principais companhias que continuam puxando o índice por lá. Vamos passar para o próximo gráfico para a gente comentar aqui. O próximo gráfico acho que é muito interessante também, né? Que ele retrata 2 principais pontos, né? Então, ou seja, a gente tem aqui, por um ponto de vista, né, em relação ao tamanho das 10 maiores ações em relação ao S&P, ou seja, se a gente está comentando aqui que grande parte das ações americanas tem puxado, né, ou seja, as empresas que têm maior market cap, que têm puxado as bolsas americanas para cima, então qual que é o percentual dessas 10 maiores empresas sobre o S&P? Tá? Então, ou seja, está chegando ali próximo do high, então, ou seja, em torno de 31,7% agora no final do mês de junho. Tá? Então, ou seja, esse gráfico bem recente que mostra que as maiores empresas, 10 maiores empresas do S&P colaboram com 30% do índice
de forma geral. Então isso colabora com a visão que eu estava falando no gráfico anterior. As maiores empresas que estão puxando, apreciando mais. E tem aquela discussão, se são as maiores empresas, será que os valuations ainda são atrativos? Né? A gente estava discutindo muito sobre isso, né, em relação anteriormente. Principalmente a Nvidia e outras empresas, falando, será que vale tudo isso, né? Preço sobre lucro, EV, EBITDA, aí você começa a discutir. Mas o mercado ele não está pagando o crescimento pelas small caps de forma geral, mas está indo muito mais pela qualidade e pelas grandes empresas. Então, observando aí que o último pico foi em torno ali de 2021, chegou a bater também próximo de 31, quase 32%. Então, ou seja, que foi a máxima ali dos últimos tempos ali, esse gráfico aqui é desde 1996. E o gráfico de baixo ele mostra, né, a contribuição, né, de earnings, né, a contribuição de lucros das 10 maiores empresas do S&P. Olha que interessante, esse gráfico ele confronta bastante. Se a gente está falando aqui que as empresas foram, as 10 maiores empresas do S&P foram que mais subiram, que mais ganharam peso dentro do índice, mas elas perderam, né, peso quando a gente fala em relação a lucros, né, ou seja, em relação às 10 maiores do índice. Então, ou seja, esse indicador já chegou a bater ali mais de 32%, 34%, agora está em 21%. O que contribui isso? Contribui basicamente que o mercado ele não está olhando crescimento de earnings para essas empresas, mas está olhando sim muito fluxo de curto prazo para as 10 maiores empresas onde tem mais qualidade e não necessariamente maior crescimento. Tá? Então acho que seria essa discussão em relação a esse gráfico. Tá? Vamos passar para o próximo, que a gente continua com esse raciocínio, porque ao mesmo tempo se a gente tem uma linha de raciocínio que as empresas não têm crescimento de earnings, quando a gente compara com tão grande, né? Quando a gente viu numa base de comparação relacionada ao índice, tá? A gente compara sempre com o S&P 500, as 10 maiores com o S&P 500. A gente já começa a olhar o seguinte, será que essas empresas já subiram muito? Aí tem um gráfico muito interessante, né, do Sentiment Tracker, que ele mede um modelo que eles têm matemático, né, estatístico, que é o Bear Market de probabilidade, né? Ou seja, qual que é o modelo de probabilidade do mercado entrar em bear market, ou seja, mercado de queda, né? Ou seja, mercado de recessão. Então ele mede sempre por essa linha de baixo, né? Ou seja, que ele olha se tem uma linha extremamente otimista de otimismo, né? Então, ou seja, quanto maior o otimismo das bolsas, maior esse nível, né, de probabilidade de bear market, né? Então, ou seja, inversamente proporcional. Então está chegando agora nesse ano aí de 2023, agora nesse segundo semestre, no nível recorde, tá? De bear market tem registrado desde os anos ali de 1960. Então se a gente observar ali, está chegando no nível bem recorde. Então, ou seja, de acordo com esse modelo, né, está nos apontando, não significa que isso vai acontecer, mas de acordo com esse modelo, com o Sentiment Tracker, ele está medindo uma probabilidade recorde de ter aí um cenário de bear market nas bolsas americanas. Tá? Ou seja, por quê? Porque está tendo muito otimismo, né, e as empresas, enfim, tem vários outputs, né, que eles colocam dentro do modelo, vários inputs, né, e esse output que mede aí é principalmente essa questão do bear market. Tá? Um outro sentimento é um gráfico, um velocímetro, né, do Bank of America, que eu vou passar aqui no próxima apresentação, que ele mede exatamente como parecido com o Sentiment Tracker, mas o Bank of America ele tem esse velocímetro, ou seja, quanto maior a alta do índice, né, maior o otimismo. Então o mercado está extremamente ganancioso, né, ou seja, extreme greed, né, então seja de 0 a 100 está 85 pontos. Então mostra que mais uma vez, mais um sentimento agora do Bank of America, dando esse overview que o mercado está realmente muito otimista e isso pode trazer não uma oportunidade de compra, mas uma oportunidade para quem quiser fazer um hedge ou até mesmo se proteger. Tá? Então é um outro indicador importante de uma grande instituição. E o principal gráfico eu queria deixar por último, né? Que é um gráfico muito importante, que é uma reflexão interessante para a gente colocar aqui, que é em relação ao rally, né, da Bolsa Americana. Nós tivemos aí um rally recente e mesmo assim falando, Alex, você acabou de me falar aqui 2, 3 gráficos que mostra que a Bolsa está extremamente otimista, né, a Bolsa pode entrar no cenário de bear market, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala do cenário de bear market, não significa que vai ser amanhã, daqui a 2 meses, 1 mês, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Os modelos econômicos começam a dar sinais, né? Mas por outro lado, tem essa tabela que é extremamente importante, que mostra o seguinte, quando ele pegou uma média, né, ou seja, quando o S&P começa a dar retornos acima de 10% year to date, né, no final de junho, ou seja, nos 6 primeiros meses de cada ano, desde 1950, ou seja, a gente está medindo aqui de 1950 até no ano de 2023, eles pegaram a janela desse período, 6 primeiros meses, desde 50 até agora, que a Bolsa subiu mais de 10% nos primeiros 6 meses.
Então a gente está falando aqui de desde 1954, que subiu 17%, 12%, 38%, e esse estudo mostra o seguinte: toda vez que as ações americanas fecham os 6 primeiros meses do ano acima de 10%, a probabilidade de continuarem subindo no segundo semestre e fechar o ano no positivo é muito grande. Então, ou seja, a gente tem aqui, quando as bolsas americanas fecham uns 6 meses, né, o primeiro semestre positivo, julho costuma ter um retorno médio de 1,9%. Na média, né, a gente consegue observar que percentualmente 63% de probabilidade do mês de julho fechar positivo, e nos 3 primeiros meses depois, né, ou seja, julho, agosto, setembro, 68%. 6 meses depois, quando a gente fala de dezembro, a gente está falando de 81%. E 12 meses, ou seja, o ano inteiro, 77% de fechar aí um mês positivo. Tá? Então, ou seja, é um dado muito importante que mostra, né, que, de acordo com esse gráfico, com essa tabela aqui, mostra que o rally ainda talvez não tenha acabado, ou seja, ainda pode ter otimismo, já que essa estatística mostra, né, que grande parte, né, do otimismo vem do primeiro semestre. Quando vem do primeiro semestre, acima de 10%, a Bolsa Americana tende a subir, ou seja, claro, não significa que vá subir, que pode continuar, mas é mais uma tabela importante, já que os Estados Unidos tem um lapso temporal tão grande para a gente fazer comparações. Então essa tabela surge aí como uma provocação no bom sentido, que talvez o rally não acabe, mas o nível de preocupação, né, em relação à hedge, em relação a montar alguma possível estrutura de proteção, ou até mesmo ficar atento em relação aos valuations das companhias que estão sendo tradeadas agora, já começa a entrar em discussão em relação ao posicionamento de compra desses ativos. Débora, então eu queria trazer um ponto de reflexão para vocês em relação a esses gráficos de hoje. Perfeito, Alexander, é uma ótima análise. E aí, a partir de hoje, vocês contam também com esse cenário macro aqui, né, com essa análise do Alex, sempre com apoio aí, né, de dados importantes aí para traduzir um pouco desse cenário, para poder você já ficar ligadinho aí no dia nas negociações. Vamos falar um pouco das ações que foram mais negociadas no índice nessa terça-feira, inclusive. Eu estou com o monitor de mercado aqui do Profit da Nelogica pelo volume de negociação, só para poder a gente entender um pouco, né? A gente teve aqui a Vale numa queda de 0,50 ontem, foi o papel, um dos papéis, né? Um dos 3 ali no ranking que mais tiveram números ali de ordens, inclusive negociação nessa terça-feira. Em relação à queda da Vale, é importante a gente deixar no radar nessa questão da China. Isso ainda, né, tem feito muito preço no setor, no final das contas, é claro, mas é importante trazer uma observação aí. Nessa terça-feira a gente teve o Bank of America trazendo projeções para Vale, e de acordo com o bancão aí, ó, a Vale deve registrar um lucro líquido de 2,6 bilhões no segundo trimestre, uma recuperação de 45% em relação aos 3 primeiros meses desse ano, isso de acordo com o relatório do banco. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado significaria um recuo de 35%. A Vale, que fechou o dia então negativo, foi uma das ações mais negociadas ontem aqui no Ibovespa, né, numa queda. No lado positivo, a gente teve a Petrobras aqui, que conseguiu acompanhar uma alta da commodity, alta do petróleo. E aí, nessa situação da Petrobras e essa alta da commodity, vem muito também em reflexo de expectativas, né, por um evento que ocorre da OPEP+, um seminário, né, que está ocorrendo aí, que vai trazer um pouco sobre as projeções, inclusive, né, do cartel. O Seminário Internacional da OPEP é um evento de 2 dias, começou já, inclusive. Líderes do setor e especialistas estão discutindo o futuro do setor do petróleo. O seminário está sendo realizado entre hoje e amanhã, né, lá em Viena. E aí existe uma grande expectativa de novos anúncios, inclusive de cortes, sinalização de corte de produção, isso para poder segurar um pouco do preço da commodity. Ainda há pouco eu mostrei para vocês que a gente tinha, né, o Brent corrigindo um pouco, caindo 0,31%, o WTI subindo quase 2%, mas nessa terça teve alta da commodity e a Petrobras acompanhou. Então foi aí o papel que liderou, né, movimentação na Bolsa em relação ao número, né, de negociações. A Pivida também esteve ali entre os papéis mais negociados, né, por causa daquela questão do piso de enfermagem. E aí o STF concluiu essa decisão, confirmou essa questão do piso da enfermagem, né? O pagamento no setor privado deve ser, então, a partir de agora, precedido de negociações coletivas entre empregadores e trabalhadores. Isso repercutiu, né, negativamente em cima do setor inteiro. Não foi só a Pivida, mas entre os mais negociados, os papéis mais negociados ali no índice, realmente a Pivida estava ali, né, no meio, nos destaques, e por causa dessa questão, desse reflexo, dessa decisão do piso de enfermagem. Marco Prado, um breve resuminho aqui, né, das ações mais negociadas
terça-feira. É claro que isso é só para poder trazer um remember aqui para o pessoal, mas alguns pontos importantes aí, né? Em relação ao petróleo, sinalizações que a gente deve ver pela frente do seminário que está acontecendo agora lá em Viena. A Pvida aí, um reflexo dessa questão do piso da enfermagem, que também já vem fazendo preço no setor, não é de hoje. A Vale teve Bank of America aí trazendo essa projeção para o segundo trimestre ali da companhia. O acionista de Vale, ele tem que ter uma visão um pouco mais longínqua. Ele tem que comprar ação mirando daqui 1-2 anos, porque a gente sabe que ela depende muito do crescimento mundial e a gente está falando de uma recessão no mundo para esse semestre, um início de ano para crescimento de 2024 um pouco mais complicado. Então, Vale é um papel para esquecer um pouquinho de vista, não é para operações mais curtas, né? Para day trade e principalmente aí para um prazo para esse semestre. Então, o acionista de Vale tem que colocar um pouco na carteira e esquecer dessa ação nessa faixa de preço R$ 60, R$ 65, ela vai ficar sambando mais ou menos por aí mesmo com essa projeção um pouquinho mais otimista. O setor financeiro também aí tem contribuído bastante para uma queda, na verdade, esses dias. Nem nenhuma queda, na verdade, né? Ele não acompanhou a alta, por exemplo, do petróleo, talvez até um movimento da Vale na segunda-feira de um certo momento de alta. Então, o setor financeiro que tem segurado um pouco o nosso índice Bovespa aí, são os bancos, né? A gente fala setor financeiro. E vamos ver hoje. Hoje é um dia interessante, né? Reabertura das bolsas voltam a operar lá nos Estados Unidos por conta do feriado de 4 de julho. Parou na segunda, na terça, ontem praticamente a liquidez foi bastante reduzida e tem 2 números interessantes para sair quinta e sexta. Então, hoje o mercado tem a ata que a gente vai falar lá do Banco Central americano. É um dia bastante, deve ser um dia bastante volátil, um pouquinho a mais aí, principalmente que segunda e terça foi bem parado. Isso mesmo, inclusive eu estou vendo aqui já no pré-mercado americano, o EWZ, nesse pré-mercado aqui numa queda de 1,61%, pode ter aí também, claro, uma correção já nessa volta, né, de negociações por lá. A gente teve queda do índice aqui no Brasil. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho aqui a abertura do índice futuro, do Ibovespa, também do dólar futuro às 9 horas. A gente traz aqui para você, né, ao vivo toda essa movimentação, mas é claro que você permanece aqui com a gente para acompanhar aí as notícias do mercado, os melhores especialistas sempre aqui com a gente para começar o dia, né, muito bem informado. Isso você acompanha somente aqui na BMC News e a partir de hoje, às 8 horas da manhã, Pre-Market ao vivo comigo e também com os meus parceiraços aqui de todos os dias. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta tem mais notícias de mercado, mais repercussão aqui desse cenário para o dia de hoje. Fique ligadinho aqui com a gente. Até já. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. Perguntaram para mim ontem qual o percentual do meu patrimônio eu coloco em renda variável. Eu coloco 20%, eu não passo disso e eu não preciso mais do que isso. Porque esses 20%, com a minha estratégia de opção, eu não preciso me expor mais em renda variável se eu consigo gerar renda todo mês, crescer o meu patrimônio, jogando muito simples, operando daqui, ó, no meu celular. Ganhar dinheiro não significa operar muito, significa operar certo. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos.
Vortex Beyond. Você acorda com sede de informação. Os melhores analistas tomam café com você e trazem as informações sobre os mercados asiáticos, europeus e futuros brasileiro e americano. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Pronto para começar o dia? De segunda a sexta, às 8h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, vamos falar agora aqui de Unipar, Braskem. Gente, o que acontece? A Unipar condicionou um processo de auditoria na Braskem a uma exclusividade nas negociações. Mas a companhia não deve contar com o alinhamento dos bancos credores da Novo Honor para poder garantir essa operação, segundo uma reportagem do Valor Econômico. Fontes que são ligadas às instituições financeiras, que têm ações da petroquímica como garantia, afirmaram que há um alinhamento para discutir as duas propostas formais na mesa. Além da Unipar, a Apollo e a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, a ADNOC, apresentaram uma oferta formal em maio pela petroquímica. No entendimento de um dos credores, a capacidade de alavancagem da Unipar ao longo prazo para poder fazer consolidação no setor petroquímico é menor do que a rival gestora americana e a empresa árabe. De acordo com a reportagem, a Petrobras também estaria alinhada com os credores em discutir o que já está na mesa e manter o processo mais competitivo. A proposta da Unipar é que mais agrada agora, nesse momento, a Novo Honor, já que o grupo manteria uma participação de 4% na petroquímica. O ex-conglomerado quer manter uma fatia minoritária na Braskem, considerada a joia da coroa ali do grupo, que está em recuperação judicial. Mas, sem a exclusividade, não há disposição da Unipar de avançar nesse processo. De acordo com os comunicados da Braskem e da Unipar, a Novo Honor convidou a Unipar para poder fazer uma auditoria na petroquímica. Porém, para fazer essa auditoria, a companhia teria que desembolsar pelo menos 70 milhões de reais. Boa parte desses recursos seria para poder avaliar com pente fino o problema ambiental em Alagoas, que ainda não estaria claro qual é o tamanho do passivo. Marco Prado, a gente já tem visto essa história da Braskem tá rendendo, virou novela mexicana já, eu acho, Não tem nem o que já virou novela mexicana. O fato é que a gente já teve aqui, a Braskem ontem operando bem, 5,35%. Até me chamou a atenção, a gente trouxe análises aqui, inclusive gráficas em relação da Braskem durante essa terça-feira, porque depois que a gente viu essa disparada do papel aqui com essas, vem proposta, não aceita proposta, Braskem não confirma e veio a gente viu uma movimentação muito forte nos papéis, em cima de muita especulação diante dessas negociações da Braskem. O Alex levanta um ponto interessante na nossa programação aqui de terça-feira, que eu acho que ainda vale, diante dessa repercussão, mesmo ainda não tendo um consenso ali de controladores nisso. Se está sendo negociado, se está sendo colocado na mesa, tem um potencial ali por trás dessa história, não é isso mesmo, Alex? Marco e Alex, como é que vocês avaliam isso aí? Tem dúvidas ainda em relação a esse passivo e o imbróglio ainda não foi resolvido? É o famoso due diligência aí que eles estão, Exato. É coisa de gente grande na mesa. Essas negociações se estendem às vezes por um período até maior, às vezes por anos aí, Imagina só de 70 milhões de auditoria. Eu tô quase abrindo uma empresa de auditoria com a gente aqui. Vamos ver você. Eu tô achando que Alex. a gente tá perdendo tempo aqui. A gente tá no lugar errado, a gente tá pela profissão errada. Vamos abrir uma empresa de auditoria aí, tentar fazer isso pela metade do preço. Vamos lá, eu e você, Débora, faca no dente lá, o Alex, para fazer essa auditoria mais barato, sair mais em conta. Mas milhões. A gente sabe que essas negociações se estendem um pouco mais. Obviamente, o papel animado subiu ontem 5,35%, como você mesma disse. E tem comprador, e não tem um só comprador, então acho que é um doce problema para a companhia. Alex André
E aí, como é que você vê essa avaliação? A gente já falava sobre essa questão do passivo. Daqui a pouco o Guga Almeida está chegando por aqui. Eu até vou pedir para ele trazer uma análise em relação à Braskem, né? Porque mesmo, né, com toda esse confirma, não confirma, todo esse imbróglio em cima da companhia, ela não devolveu o que, né, conseguiu realmente subir desde o final de maio para cá em cima dessas notícias. Permanece ali o papel, pelo menos ultimamente vinha muito mais uma lateralidade. Ontem fechou no alta de mais 5%. Mas continua aí essas histórias e me chama a atenção aí essa questão de não ter esse consenso, apesar de ficar muito claro que realmente essa proposta, né, que a gente tem agora aí da Unipar é a mais interessante, né, aparentemente pela companhia. Débora, é um papel que está sendo pautado por notícia, né, por news flow, então não é por fundamento. Não que a empresa seja ruim, é uma empresa extremamente estratégica, os ativos são bons, mas o momento de ciclo não é favorável. Então, as companhias, enfim, que querem, né, enfim, fazer esse bid pela Braskem, elas têm ciência disso e querem aproveitar essa janela de oportunidade. Mas tem toda essa intercorrência de riscos em relação a valores, né, todas essas indenizações, valores que podem ser incorridos à tese. Agora, como a gente comentou ontem, inclusive, né, Débora, 1,7 bi, agora a gente vem ressaltando esse valor. Essas negociações ainda vão se arrastar por um bom tempo, acredito eu, assim como o Marco comentou, mas qualquer notícia que aparecer, interessado, oferta, enfim, o papel tende a subir 5, 4%, da mesma forma que se não tiver alguma coisa mais plausível de curto prazo, o papel pode devolver. Então tem que tomar cuidado para quem está operando esse papel no curto prazo, tá? Perfeito. Vamos dar bom dia para ele? O senhor Guga Almeida está chegando aqui na nossa programação. Guga, muito bom dia para você nessa quarta-feira aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. E você já chega já colocando no seu colo aí a Braskem, para a gente trazer uma análise. Daqui a pouco a gente até pode falar de índice, mas essa Braskem vem trazendo aí, né, tanto disse e não me disse. Eu acho que você é melhor do que ninguém, Guga, para poder falar sobre essa questão do comportamento do investidor, né, com esse bom exemplo que a gente tem agora aqui na manga, na mesa, que é a Braskem. Vamos lá, o que dá para a gente olhar aí de Braskem, né? Eu vejo que conforme vai passando o tempo e as expectativas elas não vão se concretizando, conforme o pessoal espera, acaba gerando um certo desconforto até mesmo para fazer análise, tá? Mas o que de fato a gente consegue enxergar aqui em Braskem é que essa região de preço que chegou de 28,70, né, o mercado, ele num primeiro momento, ele entendeu como um exagero ali no início de maio, tá? Então nesse início de maio, o mercado não gostou muito dessa velocidade que chegou nesse patamar de preço, talvez não tinha tanta certeza de que essas notícias poderiam ganhar mais notoriedade. O mercado cai, né? Então a gente vê o mercado sair de 28,70 e voltar ali para a região de R$23, né? Querendo ou não, são R$5 em cima de um ativo que está ali arredondando, né, em cima de R$3, então é uma queda ali de quase 20%. Então, mais de 15%, perdão, e volta tudo, e volta com força e faz novas máximas. E agora o que a gente percebe? Né? A gente consegue perceber que os últimos dias, eles foram mais de lateralidade. O que a gente está se aproximando aqui? Tá? Ao meu ver, assim, quem está se aproximando? De uma chance muito grande de haver novamente um rally positivo. Eu acho que a gente está se aproximando aqui de um momento que, havendo um rally positivo aqui nessa região de preço, a gente vai ver o Braskem ir ali para os níveis de R$36. Tá? Então, quem gosta de operar essas notícias, tá? Para mim, o fato de o mercado ter ficado bastante tempo aqui lateralizado, tá? Já há algum tempo, né? Na verdade, desde o dia 19 de julho, tá? 19 de junho, então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões, tá? E aí um dia um pouco mais positivo. Então, existe aqui um espaço, daqui a pouco a gente tem aqui um rally para ir buscar esses 36. Obviamente que tu tem aqui um stop P definido, né, caso as coisas não consigam se desenvolver de forma positiva, né, ou se por um acaso o mercado ficar mais tempo lateralizado, essa minha expectativa ela fica mais forte ainda. Eu acho que quanto mais tempo o mercado também ficar lateralizado em cima dessa região aí de 28,70, né, mais forte fica esse meu pensamento, mais forte fica essa minha análise aí que, num segundo momento, podemos ver o Braskem buscar a casa dos R$36. Boa, Guga.
Vamos falar um pouquinho sobre clima, gente. Olha só, a WMO anunciou que tem 90% de chances, né, de ocorrência do El Niño no segundo semestre de 2023. O fenômeno, que tende a aumentar os termômetros, pode ser uma preocupação adicional, principalmente depois das temperaturas globais terem atingido um recorde na segunda-feira dessa semana, o que indica os perigos, né, das crescentes emissões de carbono geradas pela queima de combustíveis fósseis. A temperatura média mundial foi de 17 graus na segunda, um pouco acima do recorde anterior, que era de 16,9, alcançado em agosto de 2016, segundo dados do National Centers for Environmental Prediction, do governo americano. A nova alta chama boa atenção aí para o verão recém-iniciado no hemisfério norte, que pode ter calor extremo. E já há relatos disso por lá, inclusive, né? Quem vem, né, quem tem viajado por lá, eu tenho visto ali nos stories, o pessoal está passando um calor danado por lá. Mas o meu questionamento, e eu trago essa notícia aqui para poder a gente alertar, é justamente porque a gente pode enfrentar de dificuldades em diversos setores, né, principalmente em relação à produção agrícola realmente lá fora. Né? A gente sabe que isso acaba impactando o clima, impacta não só lá fora, aqui no Brasil também, mas a gente tendo esse aumento de temperatura, qual é a visão, qual é a leitura que vocês fazem desse cenário? E o que a gente pode já começar a se movimentar de agora, se antecipar, Marco, diante de notícias como essa, que a gente, claro, não pode ignorar. A gente, principalmente, que tem aqui um setor de agronegócio muito forte no país, né? Primeiro, agronegócio, né? O negócio aí a gente deve continuar vendendo ainda, e se tudo der certo aí com essa nova composição com a União Europeia, né? A gente poder tá comercializando produtos para lá de uma forma mais ostensiva, como a gente fez acordo com a China, como tem acordo com os próprios Estados Unidos, o agronegócio sai na frente também. Esse é o primeiro ponto, né? E depois pensar numa empresa de ar-condicionado, porque o calor lá vai pegar, né? A gente sabe que cada vez mais quente, e o consumo de energia ali vai ser grande também no bloco, no continente. Então, o mundo aí enfrentando já há muito tempo. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você, eu sou velhinho já, mas desde quando eu era pequeno eu tô ouvindo falar aí né, da camada de ozônio, aquecimento global, e o pessoal tá brincando. A gente já tá com mais de 8 bilhões de pessoas destruindo todo dia recurso aqui da Terra, e a gente tá brincando com isso. Olha, o mundo aí contando com a sorte. É isso mesmo, Alex André, você sentiu algum calor aí? Até aqui aí a gente está na ponta oposta, né, na verdade, porque no final das contas a gente tem enfrentado friozinho aqui já no inverno. Mas você concorda que é preocupante, né, a gente ter esse tipo de mudança climática dessa forma, como tem ocorrido aí nos últimos tempos? O El Niño, né, já agindo, né, enfim, isso é ruim para, enfim, tira o balanço, né, do fim da temperatura global. A gente já viu até o reflexo disso aqui no Brasil já, né? Inclusive nos últimos dias. Né? Seca no Nordeste, por exemplo, começa já a trazer algumas... isso pode trazer aí, intensificar desequilíbrios, né, na cadeia como um todo. E quando a gente fala dessas questões de clima, a gente fala de agro, né? Então, isso pode prejudicar, sim, as commodities, né? Ou seja, pode ter um desbalanceamento em relação a esse ponto. Por outro lado, os preços sobem, mas a disponibilidade diminui, né? Então isso é um ponto interessante para se olhar quando a gente comenta em relação a clima e, enfim, economia, acho que é diretamente ligado ao agro, e o Brasil tem um grande peso nisso, né, Débora? Isso mesmo. Bom, só para poder a gente falar mais aqui de mercado, gente, a EcoRodovias assinou um contrato com a AIT Infra, uma subsidiária da Azevedo e Travassos, isso para poder melhorar os serviços ali, né, de ampliar melhorias ali nas vias marginais em Catalão, lá no estado do Goiás. O valor estimado é de mais de 110 milhões de reais. Segundo a Azevedo e Travassos, o escopo do contrato com a EcoRodovias é um projeto de duplicação, restauração, né, e implantação de vias marginais na rodovia BR-050, no Goiás, do quilômetro 275 até o quilômetro 286. O prazo de execução é de aproximadamente 1 ano e meio. A Azevedo e Travassos está aí com a caneta na mão, assinando o contrato para todo lado, né, Alex? Exatamente, Débora. Um contrato 48 milhões com a Petrobras, agora 110 milhões com a EcoRodovias, e a empresa vale 159 milhões de market cap. Claro que essa análise, né, é muito simplista, que a gente sabe que não é isso que vai entrar no caixa, né? Enfim, a gente está falando de margem da companhia em torno de 10%, 15%, depende, se for óleo e gás pode ser mais do que isso.
enfim, a gente se entende um pouco mais dessa contabilidade, mas a gente fala dos tamanhos, né, dos números realmente muito grandes em relação ao pipeline que a companhia ainda tem de assinar nos próximos meses. Então, ou seja, são diversos contratos, tanto pela parte de infra, Azevedo Petróleo, que agora a companhia voltou a divulgar que vai, né, ter essa possibilidade de exploração de petróleo, não só aqui no Brasil, na África, enfim, no mundo, tiver oportunidade. Enfim, e também a Reftos, né, que é uma empresa de petróleo que ela adquiriu recentemente, está reorganizando a casa, tem umas dificuldades internas, mas ela está já endireitando esse ponto. Então, ou seja, queria entender essa visão do Guga, né, Guga? Se você puder dar uma olhadinha para o papel, mais um contrato gigante. Eu lembro que quando a companhia soltou o contrato com a Petrobras, foi semana passada, se não me engano, 48 milhões, o papel chegou a subir uns 10, 15%. E agora, com um contrato de 110 milhões, a notícia pode ser positiva, né? Então, gente, a gente fala tanto dessa empresa aqui no pre-market, né? Toda semana me pedem pelo menos 2 vezes. Toda semana é um contrato. Tem uma paixão aí por esse papel. Entendi. É uma paixão. É o novo. É uma revolução, né? Tem um certo viés aí, Alex André. Tem um certo viés. Que viés? Olha o preço aí, Guga. Então, o preço saiu de 2,60 e voltou para 2. Né? Então, a gente semana passada, quando a gente tinha olhado, né, ele tinha caminhado forte mesmo, de fato. Tá? A gente saiu aqui da região de R$1,60, subiu R$1, né, e subiu R$1 praticamente. Tá? Então, foi uma alta bem considerável, bem expressiva. Mas olha como acontece, né? Aconteceu aqui em 4 pregões, 4 dias de negociação. E o preço voltou muito rápido. Né? Nós tivemos aqui um dia de queda de 5,80, depois na sequência, né, nós tivemos aqui um dia, só um pouquinho aqui, vamos olhar aqui no detalhe, porque me preocupa esse tipo de foco, né, num determinado ativo. Então, num dia caiu 5,88 na semana passada, depois caiu no outro dia 17,90 num pregão. Por que eu estou trazendo esses pontos aqui? Né? Porque quando a gente dá muito destaque, muita ênfase num determinado ativo, né, acaba gerando um certo viés. E a gente tem que entender que um ativo como esse, neste momento, traz junto, né, muita volatilidade. Então também tem que medir muito fácil não, tem que medir com muito foco, né, o tamanho da exposição do papel na sua carteira. Tá? A gente tem que medir, tá, o tamanho da exposição desse papel dentro da sua carteira. E o quanto tem que entregar, quanto tem que performar para de fato chegar nos valores que a gente possa projetar aqui. Tá? Então eu estou dando esse destaque aqui para o pessoal ter um pouco de atenção. Né? Porque a volatilidade no papel, assim como tem o movimento de alta, também tem o potencial de movimento de baixa, certo? E quando a gente, vamos lá, né, fazer uma projeção, eu tinha aqui espaço para ir para 2,50, 2,60, né, e quem sabe num segundo momento ir para 13,40. Tá? Então, o que o investidor tem que olhar é o seguinte: será que existe, e aí eu te pergunto, né, o que tem que acontecer para que a Azevedo possa chegar na região de 3,40? É algo desafiador para chegar? Acho que não. Né? Acho que é a cotação que estava trabalhando ali por volta dessa mesma época do ano passado. Tá? Então, nessa mesma época do ano passado, a gente estava vendo ela trabalhando aqui nessa região de R$3,40, que é onde eu imagino que, se todos os ventos soprarem a favor dentro dessa expectativa que está se tendo, ela possa chegar nesse patamar de preço. Se não, acho que tem outros ativos aí que também estão, acho que, mais interessantes aí para se tomar movimento, caso o investidor não tenha esse apetite para essa amplitude de volatilidade. Só pegando um gancho, Débora, quando tem uma empresa, para você que é investidor, quando você tem uma empresa fazendo, por exemplo, no caso, uma construção de uma rodovia, necessariamente não a ação da empresa que sobe. Por exemplo, o que sobe antes de tudo são os fundos imobiliários, por exemplo, de logística da região. Então, porque melhora muito a questão do acesso, né? Então, sempre quando a gente tem alguma movimentação numa questão de uma construção, na cadeia do mercado financeiro, necessariamente não é a ação que sobe primeiro, não. Então, sim, existem várias oportunidades de bons negócios. Tá aí, boa sacada, bom recado mesmo, Marco. Vamos falar um pouquinho sobre a Apple, gente. Eu tô de olho aqui, olha só. A Apple que bateu ali, né,
já chegou a passar ali dos 3 trilhões de mercado, a gente acompanhou, né, nessas últimas semanas isso. O que acontece? O valor de mercado da Apple agora já é maior do que 5 dos 11 setores do S&P 500. Foi a primeira empresa do mundo a fechar um pregão valendo mais do que 3 tri, conhecida inclusive pelas ações, né, de tecnologia como o iPhone, né? Estou colaborando aqui para esse valor aí da companhia. Valuation de 3 trilhões, gente, valendo mais do que 5 dos 11 setores do S&P 500, Marco Prado. Você também está colaborando aí para essa estatística, né? Não. Ah. O meu é meu simplesinho aqui, ó. O meu funciona 3G no máximo aqui, não preciso de muita parafernália. Porém, Débora, tem uma regra, né? Alex, você sabe me dizer o S&P, para você, tem acho que 4 bilhões de dólares, não é uma coisa assim? Para você ser empresa listada no S&P? Tem uma regra, se eu não me engano agora, acho que é as empresas acima de 4 bi de dólar. Então, 4 bi para 3 tri, a Apple vale mais que muita empresa mesmo. E olha, aí o céu é o limite para essa líder de tecnologia de telefone aí, os caras são geniais. Bom, o fato é que eu estou vendo aqui a empresa, né, as ações da Apple se valorizaram 49% até agora no ano, graças ao crescimento aí geral de grandes ações de tecnologia também, claro, mas vem aí a inteligência artificial junto, né, Guga Almeida? Isso também abre, né, acho que abre mais possibilidades ainda para a companhia que já é focada, né, nesse avanço tecnológico. Exatamente. Débora, eu queria comentar aqui, você estava falando sobre, não sei se eu posso comentar, você estava falando sobre as empresas, né, enfim, o próprio Marco comentando também sobre as maiores por lá. Eu estava até falando dos gráficos anteriormente, né, que eu falei sobre vários gráficos, mas eu queria também ressaltar sobre outro ponto importante. Eu nem consegui colocar no gráfico aqui, mas tem sobre também em relação aos bancos, né, ou seja, quando a gente coloca aqui as maiores empresas do mundo, a gente também tem, por outro lado, os bancos. A gente tem Merrill Lynch, a gente tem JP Morgan. E, por outro lado, olhando a visão de earnings, né, diferente das empresas de tecnologia, que ainda não tiveram uma grande virada de chave, os bancos ainda continuam, né, a olhar numa perspectiva mais positiva. Então, eu queria deixar um ponto de alerta aqui, Débora. Eu acho que os bancos americanos, está falando dos maiores bancos americanos, que contribuem, sim, com os maiores pesos, mas, ao mesmo tempo, não tem a mesma perspectiva de crescimento de lucro, que ainda, na minha opinião, pode surpreender positivamente comparado às grandes empresas de tecnologia, que é mais uma grande promessa em relação a juros, né? Isso, o mercado tenta antecipar isso ao máximo, tá? Boa. Vamos para mais uma notícia por aqui que me chamou a atenção, gente. Depois da abertura aí de um escritório regional na Arábia Saudita em 2022, a Taurus Armas S.A. acaba de dar mais um importante passo no país. Eles assinaram um contrato com uma empresa de defesa no Reino da Arábia Saudita. O contrato prevê a distribuição e o agenciamento das armas leves da Taurus para os mercados militar e policial no território saudita. A empresa, né, de defesa é controlada por um grande grupo da região, foi fundado ali em 1979, tem participação em mais de 75 empresas, empregam cerca de 15 mil colaboradores. São mais de 25 países aí que eles estão presentes, possui ativos já que ultrapassam 15 bilhões de dólares, sendo conglomerado atualmente, né, em diversos setores estratégicos. Segundo o presidente da Taurus, o Saleh Yunus, essas ações estratégicas na Arábia Saudita fazem parte do plano da Taurus de expandir os negócios da empresa e também de aumentar a participação no Oriente Médio, que é importante, né, proeminente, tão importante e proeminente ali para o mercado. Lembrando que a Arábia Saudita está na lista ali dos países de 8 maiores gastos militares do mundo e é considerado, né, como o que mais investe em defesa. Também é o mais rico do Oriente Médio, isso aí a gente não pode descartar. A estratégia da Taurus vai beirando por ali, né? A gente já falava bastante da Taurus em expansão ali na Índia, agora também vem aí a Arábia Saudita, né, Marco Prado, Alex André, ou seja, olhando ali para outros mercados ali, né, no final das contas, a gente teve o resultado da companhia aqui, muito foi se falado disso, muda a política, também pode mudar, porque a gente sabe que o governo anterior era muito mais favorável a essa questão, né, de porte ali, de arma, mas no final das contas, não é uma empresa que só está olhando no cenário local, né, o mercado local, eles têm expandido muito lá fora, né? Exatamente, Débora. O viés, né, em termos de exportações é muito grande. Grande parte dos Estados Unidos, quando a gente fala de armas leves, mas a Taurus, além dos Estados Unidos, que sabe que o mercado está bem acomodado, até que está bom, né? Está mais de 1 milhão ali o NICS, que é o Índice de Intenção de Compra de Armas, mas não era como antigamente, 2021, que foi realmente atípico, né? Foi muito forte.
Mas, enfim, olhando lá os mercados, além de Índia, que pode trazer boas surpresas, com o maior contrato de fuzis do mundo, e a Arábia Saudita, questão de distribuição, que é mais um mercado aí que a companhia quer extrair, enfim, parcerias comerciais para colher bons frutos no futuro. Então a companhia está indo uma boa toada nesse sentido, Débora. Doitana para uma região ali que tá vendendo banana para macaco, né? Porque, pô, uma coisa é a JB. Já pensou se a JBS a querer abrir açougue na Índia? Não dá também. Então o cara vai lá justamente num polo onde tem um consumo muito grande de arma ali. Acho que é uma estratégia excelente para a companhia, né? Exatamente isso. Boa, vou trazer mais informações aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Deixa eu só atualizar como que a gente está nos futuros ali, né, lá fora, lá nos Estados Unidos. Dow Jones Futuro agora aqui caindo 0,47%, S&P 500 Futuro 0,50%, Nasdaq Futuro 0,57%. Nos petróleos a gente tem Brent WTI, né, o Brent ainda caindo, como eu falei para vocês, 0,21%, WTI subindo 2% agora. Tá? E aí a gente, né, fica de olho também lá na Europa, que também tivemos dados ali negativos, a questão de dados econômicos, mostrando uma desaceleração, recessão técnica pela frente, como eu já falei aqui mais cedo para vocês. DAX cai 0,57%, FTSE no Reino Unido cai no 0,57%, CAC na França 0,64%, tá? Esse é o cenário que a gente tem, lembrando que na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian, a gente teve uma alta de 0,73%, na cotação do minério de ferro. Vamos ver como é que a gente vai ficar na segunda sessão, né, qual que vai ser a reação do mercado. Agora falando sobre recomendações, gente, o Citi elevou o preço-alvo do Grupo Soma de 15 para 16 reais, mantendo recomendação de compra. Marcas de alta renda da companhia, em especial a Farm, inclusive, deve continuar em trajetória resiliente de crescimento, enquanto a Hering sofre impactos de um clima mais ameno e comparações anuais elevadas, reduzindo um pouco aí das suas perspectivas. Então tá aí a Citi elevando o preço-alvo de Grupo Soma de 15 para 16 reais, mantendo recomendação de compra. O varejo, né, que no final das contas também pode ser muito favorecido, né, Marco? Me corrija se eu estiver errado. A gente tem aí uma grande expectativa por corte de juros. Cenário de deflação acontecendo. Foi um setor que apanhou muito durante a pandemia e nesse momento de juros mais alto e inadimplência lá em cima, o poder de compra cai. Talvez aí, não sei se pode também entrar nessa análise do banco, mas talvez um cenário mais positivo em relação a essa retomada também de movimentação econômica aqui no Brasil, né? Acho que isso também, mas o Grupo Soma, estrategicamente, ele tem se mostrado muito competente, viu? Se associando a boas marcas, fazendo boas gestões aí. Então, acho que essa ação realmente ela é positiva, ela tem uma perspectiva muito boa. Acho que não é novidade para mim não o preço da ação valorizar, dado o momento que a empresa vive e o momento que a nossa economia também permite aí, com corte de juros, talvez uma possibilidade maior do consumo do brasileiro. É isso aí, Alex André, você tem acompanhado inclusive também, né, o Grupo Soma, mas aí uma avaliação do Citi, dessa vez, pessoal, vindo para R$16 da companhia. Exato, eu gosto da tese porque são marcas mais de alto ticket, né? Ou seja, é bem resiliente e tem várias marcas que tendem a crescer muito, né? Uma que eu sempre destaco é a NV, é uma marca aí pequena comparada ao grupo, né? Comparado com Hering e outras marcas, mas Farm tem crescendo bastante, Farm Global, enfim, tem várias, Foxconn, enfim, tem diversas marcas internas que têm mostrado um crescimento importante, mas eu vejo que tem algumas joias da coroa ali, como eu sempre gosto de comentar, a NV é uma delas que pode apresentar um crescimento exponencial, já está apresentando. Quando a gente olha para o passado, que a base de comparação é muito pequena de lojas, mas tanto crescimento de lojas, crescimento, né, de vendas, de receita, então a companhia tende a extrair muito dessas marcas menores, a formar aí também a consolidação da Hering, né, ou seja, todo o portfólio de marca, né, a parte de integração, distribuição, companhia e também o collab com as marcas, né, tem mostrado resultados e a companhia tem surpreendido os analistas, Débora. Isso mesmo. Bom, daqui a pouquinho a gente tem a abertura aqui do mercado, dos índices futuros, e a gente traz aqui,
né, para vocês ao vivo, para poder vocês já ficarem atentos do que a gente vai ter. Lembrando que lá fora, hoje, a grande expectativa é pela divulgação dessa ata, né, do FONC. Isso pode trazer alguma sinalização do que vem pela frente. Futuros Wall Street, inclusive, segue aí em queda desde, né, o iniciozinho da manhã, já precificando, já de olho, né, em tudo isso, e a gente segue acompanhando aqui também. Isso pode acabar também aqui afetando o cenário local. Lembrando que a gente tem uma retomada ali de feriado dos Estados Unidos. E aqui, né, no Brasil, a gente tem todo esse imbróglio lá em Brasília, nada resolvido ainda, muitas incertezas, travas nas pautas, né, políticas. Isso, claro, já deixa o investidor com o radarzinho ali ligado. Então a gente vai atualizando vocês a todo momento, tá? A gente tem aqui um indicador do FGV, indicador de antecedente de emprego, que subiu 2,2 pontos em junho para 76,8%. É o maior nível, tá, gente, desde outubro de 2022. Em médias móveis trimestrais, né, o índice variou 0,2 ponto para 75,5. Alta do indicador de junho compensa as quedas dos últimos 2 meses, segundo a FGV, tá? Bom, aí a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Eu vou continuar por aqui, espero vocês aí na volta do intervalo. Trago aqui o índice futuro, né, a abertura desse dólar futuro também, o seu Marco Prado já trazendo uma boa análise aqui para o dia, para dizer aí para a gente o que a gente deve ficar então ou não com o dedo no gatilho durante essa quarta-feira. Será que vai ser mais um dia de Netflix por aqui? O senhor Marco Prado fala daqui a pouquinho pra gente, inclusive com indicação, né, de filmes ou não, brincadeiras à parte, né? É importante a gente ficar atento à movimentação do mercado. Para isso, você continua aqui ao vivo com a gente na BMC News. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Não sai daí, pessoal, até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex. Beyond. Ei, você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e aqui já a cooperação aqui inicial do dólar futuro, 0,35% de alta para esse dólar futuro, a R$ 4,88 aqui nesse momento. O índice futuro também já começando a negociação. E começando a negociação, já deixando um gap aqui na abertura, 0,45, né, de queda, 120.340 pontos. Marco Prado, olha só, será que esse dólar vai ali furar os 4,90? Ou volatilidade danada que a gente está vendo nesse câmbio, hein? Pois é, né?
Dólar, quando todo mundo fala que vai cair, é o que eu falo. Quando todo mundo fala, corre. Pior que eu vou começar a colocar os replayzinhos assim, ó. Olha só o que Marco Prado falou que é o pior. Corre, que pula que tá quente. A bolsa tá seguindo o movimento lá fora. Essa abertura de 0,40, essa abertura em queda é natural. O dólar, não sei se vai acompanhar muito essa ala, não sei se volta acima, tá muito próximo, tá? Mas eu não sei se ele tem força para ir acima dos 4,90 não. Eu sinto o dólar um pouquinho pesado ainda. Eu acho que talvez ele não tenha muito mais motivo para cair. Então devemos ter um dólar mais lateral, pelo menos nesse início de pregão. Agora a bolsa que realmente preocupa um pouquinho mais. Eu acho que os motivos da bolsa para cair hoje no Brasil, eles são por conta, a gente vai olhar um pouco essa questão de Brasília, né? O mercado já está travado nos 120 mil pontos, não tem muito mais agora nesse exato momento, porque a bolsa subir, exceto alguns setores específicos ali. A gente está vendo minério de ferro e o petróleo muito em linha também, nessa manhã, nesse início de pregão. Então a gente vai ter uma quarta-feira e a ata pode surpreender, né? Daqui a pouco a gente fala da ata aqui, não vou nem me posicionar antes ainda, mas eu acho que a bolsa, por enquanto, essa abertura de 0,40% de queda está dentro do controle por enquanto. É isso mesmo. Bom, de olho aqui, seguindo, né, nas movimentações, então, vamos analisando aí como que a gente vai ficar, né, ao longo do todo dia por aqui. É importante a gente ficar atento, mas deixa eu só trazer uma informação aqui de PRIO, gente, que eu estou de olho também. A produção média de petróleo salta quase 50% no segundo trimestre da companhia. A produção diária de barris de petróleo, né, da PRIO, no segundo TRI, subiu 49,23% em relação ao primeiro trimestre, é o que mostram os dados operacionais foram divulgados nessa terça-feira. Alex André, foi uma média de 91 mil barris por dia no período, né, contra 61 no mês anterior, no período anterior. PRIO aí aumentando a produção, hein? Exatamente, Débora. Ótimo comentário aqui, né, dar ênfase para isso, porque a companhia ela anunciou essa divulgação de crescimento de produção, mas tem um poço infrade que isso não é novidade. Tem uma campanha de revitalização infrade que está acontecendo e o mercado já tenta digerir esse número, né? O que deve ser desse novo poço? A gente não tem esse número, o mercado ainda não sabe, enfim, mas o mercado já começa a entender. Será que além disso vai ter um crescimento de produção ainda mais? E a companhia ela é famosa por surpreender o mercado acima das expectativas. Ao contrário de 3R, que está patinando, né, não cresce como o mercado espera, apesar de ter notícias positivas de Potiguar, mas o mercado ele é muito mais ansioso e espera que esse track record que seja de PRIO seja de 3R. Então agora o mercado está colocando o quê? Fluxo para a empresa de maior qualidade, que é PetroRio. E 3R está ficando patinando ali. Depois daquela subscrição de 24,45, matou, né? Ninguém está comprando mais o papel papel não anda mais. Não estou dizendo que não vai andar no futuro, tá? Que não tem fundamentos, não é isso. Mas olhando do passado para cá, a PetroRio, né, despontou da 3R, despontou da Reconfo, despontou da Enalta, que também sofre dificuldades com produção. A 3R é só questão de alinhamento e crescimento de produção, mostrar para que veio, né, enfim, e já mostrar que realmente daqui para frente a companhia vai andar. Mas não foi o caso. A PRIO, que já tem esse track record, o mercado prefere pagar crescimento na PetroRio, apesar de ser relativamente, não vou dizer cara, que ela não significa que não vai subir mais. O potencial, inclusive, do Bank of America está colocando entre 54 e 55 reais, é plausível pelas métricas do Bank of America. A gente sabe que seu side gringo ele normalmente é mais conservador, e eu concordo com isso. E é uma companhia que tem qualidade, que tem crescimento, tem a rua para entrar. A gente está falando aí de 130, 140 mil barris para o ano que vem. É muito plausível, tá, que a gente olhar aí que PetroRio pode ser uma companhia de crescimento para o ano que vem, assim como 3R. Só que 3R o mercado fica enxergando. Será que ela vai entregar mesmo de fato esse tamanho de crescimento? Enfim, já começa a discutir um pouco o valuation em um momento, né? Então, eu tenho inclusive conversado agora com gestores de manhã sobre a questão da 3R PetroRio, e dois gestores que eu estava falando agora de manhã falaram: olha, eu tinha 3R e PetroRio, eu estou vendendo 3R ficando com PRIO, porque o momento de PRIO está melhor no curto prazo. Então é isso que eu estou vendo aqui, pessoal. Perfeito, tá aí, recadinho dado, né? Deixa eu trazer aqui só para poder vocês entenderem como que a gente fechou com o PRIO ontem. 1,66% de alta. Vamos ver qual vai ser a reação do mercado hoje, depois desses dados divulgados, como que a companhia vai ficar na operação. Petrobras também em alta, como eu falei para vocês, ainda tem essa questão desse seminário que está acontecendo, né, lá em Viena, da OPEP+, 3R foi a menor alta do setor, 0,03. Ultrapar, que ficou aqui em queda, Vibra Energia também, 1,33%, né, os dois ali que foram na contramão. E o índice futuro vai expandindo perdas aqui em 0,70 agora de queda no Infut. No dólar futuro, a gente está aqui com alta de 0,47% a R$ 4,88, tá?
Alex André, você vai me deixar um recadinho final aqui para os investidores hoje? Vou me despedir um pouquinho mais cedo de você. Obrigado, Débora. Então, o comentário de hoje, acho que é para ficar atento em relação, principalmente, à expectativa data do Fed hoje, às 3 da tarde. Né? Lembrando, né, hoje tem uma perspectiva muito maior, não só nessa ata, que grande parte do mercado já sabe, mais de 90%, um aumento de 0,25%, mas o que está escrito nessa ata, né? Ou seja, será que realmente o Fed está com uma leitura mais dovish, mais hawkish, enfim, vamos observar. Sexta-feira tem payroll que pode mudar um pouco as perspectivas, né? Então, ou seja, isso vai trazer também uma leitura, um direcionamento para o mercado, já que o CPI também tem mostrado uma leitura positiva de curto prazo. Então, vamos ficar de olho, acho que seria essa leitura para o tom da semana. Até às 3 da tarde, ata do Fed, depois da ata do Fed, vamos ver como o mercado vai reagir. Sexta-feira temos o payroll dessa semana. Tá aí, recadinho dado. Obrigada, Alex, pela companhia. Obrigado, Débora. Obrigado, Marco. Informação sobre o mercado. Marco Prado estava de olho aqui, a gente sabe que tem essa questão aí da reforma tributária em andamento. Estava tendo aqui uma reunião entre Tarcísio e Haddad. O Haddad, que conversou com o Tarcísio de Freitas, governador, manifestou apoio à reforma tributária. Tarcísio colocou as questões nacionais acima de pontos regionais ou partidário. Haddad disse que agradece a isso. Eles conversaram com jornalistas ali logo depois dessa reunião. Disse que eles têm dado apoio técnico ao relator para poder aprovar a reforma com ampla vantagem. Tarcísio afirmou nessa conversa, inclusive, que a espinha dorsal da reforma tem a concordância de São Paulo e que a governança do Conselho Federativo pode ser aprimorada. Ele disse que tem questões pontuais, né? O governador disse que para quem está muito fácil chegar a um entendimento sobre essa reforma, não está difícil chegar para destravar isso. A Câmara de Compensação, que é um dos temas de discordância, é alternativa, mas não é um cavalo de batalha, foi a palavra que ele usou aqui. O Conselho deve ser braço operacional do novo sistema, foi o que disse o governador de São Paulo em reunião com Haddad, logo agora pela manhã, logo em seguida, depois dessa reunião ali, os dois, eles chegaram a conversar com os jornalistas, trouxeram aqui algum desses pontos, né? Deixa no radar, o investidor deve deixar isso aí no radar também para esse dia de hoje. Ô Marco, qual que é a tua leitura aí em relação a isso, essa movimentação da reforma tributária? A gente até começou o programa falando já sobre isso aqui, mas talvez, até vendo essa operação do dólar agora, seja essa a maior cautela dos investidores, né, que a gente vem acompanhando nesses primeiros minutinhos de negociação dos futuros? A reforma tributária, ela tem que, de fato, gerar menos imposto, né? Menos tributos. Acho que esse é o ponto principal. É claro que São Paulo acaba sendo a menina dos olhos aí dessa negociação, porque é um grande pagador de imposto, onde estão concentradas grandes indústrias, e a gente, o Tarcísio aí que toma muita frente agora para... Pensando uma projeção de 2026, olha como a gente está falando, né? De política e economia ao mesmo tempo, né? Vai encabeçar, obviamente, isso tem total interesse de encabeçar essa reforma. Mas é aquela história, discurso bonito não enche barriga de ninguém. A gente tem que ver realmente essa reforma tributária, o quanto a gente vai conseguir economizar de imposto, né? Na ponta final, porque a gente sabe o quanto nós pagamos aí, é um absurdo, né? Então, acho que vale a pena olhar assim, acho que Brasília fica no radar em relação a tudo isso, acho que o mercado hoje ele vai ficar atento, não sei se consegue aprovar alguma coisa até sexta-feira em relação à tributária, 308 votos, eu acho que é muita coisa dado o momento hoje da quantidade de votos que se tem a favor, eu acho que não consegue dar quórum, mas o mercado não deve se estressar muito com isso nesse primeiro momento, né? Aparentemente. É isso aí, vamos ficar acompanhando. Olha só, tem uma outra coisa que me chamou a atenção, viu? Ô Marco, você viu aquela questão ali da Shein, né, que tá fechando ali, tá vindo aqui pro Brasil, tendo uma fábrica aqui no Brasil. Eles fecharam, inclusive, com a companhia de tecidos a Norte de Minas, a Conteminas, eles fecharam o contrato lá. Só que aí eu vi que a Conteminas está fazendo uma demissão em massa por lá. Né? O que pode explicar ali uma situação como essa? Ou seja, quando a gente vê grandes empresas, a gente até tem visto a movimentação da BYD, por exemplo, abrindo fábrica ali na Bahia, a primeira coisa que a gente tem uma expectativa é de que, olha, pode também incentivar ali a economia local, né? E aí a Conteminas vai nessa contramão. Qual seria esse posicionamento ali da empresa? Qual que é a leitura que você fez em relação a isso? Quando o governo estava falando do próprio arcabouço no começo do ano, já estava de olho nessas tributações desse tipo de empresa, né? Não só também de jogos. E aí, obviamente, antecipando a tudo isso, a empresa parceira deve ter tomado alguma iniciativa um pouquinho maior do que se imaginava e agora puxou um pouco o freio de mão para se readequar aí a esse movimento de imposto, de tributos que o próprio mercado, aí, que o próprio governo pretende taxar essas empresas estrangeiras aqui no Brasil. É isso. Bom,
fato é que a gente tem essa movimentação, tá aí, era uma movimentação, a fábrica de Blumenau emprega pouco mais de 1.200 pessoas, né, eles não chegaram a comentar oficialmente sobre essa onda de demissões por lá, e é importante lembrar também que a Conteminas, né, passava já por uma crise financeira, já havia informado que ia fazer uma reestruturação de operação, em janeiro e abril, por exemplo, o sindicato já havia informado que a empresa atrasou salários dos trabalhadores por lá, então desde então a Prefeitura de Blumenau acompanha a situação, né, o prefeito Mário Idelbran, ele se reuniu pelo menos 3 vezes com a direção da empresa em São Paulo e em Santa Catarina para poder tentar ajudar ali de alguma forma. Vem esse contrato gigante ali, mas parece que essa reestruturação não saiu do radar e aí pode ter uma boa onda de demissão já acontecendo a partir dessa semana por lá. E para você ver que isso aí só não é o Flamengo que atrasa salário não, né? Pois, bom, bem lembrado. Bem lembrado. Pois é, o negócio não tá fácil não, viu, Marco Prado? Vamos ver o que tá fácil para ninguém. Não tá fácil mesmo não. Deixa eu só trazer mais uma última atualização aqui antes do recado final, viu, Marco Prado? O índice futuro vai lá, ó, 0,73% de queda, 120 mil pontos, né? Vamos ver como a gente vai abrir logo mais às 10 horas da manhã com o Ibovespa, mas a sinalização é de mais um dia aí, né, de queda de correção, com essa ata do FONC também no radar lá fora, com o cenário também já negativo, né, no mercado internacional. Isso, claro, já traz aí um peso importante aqui na negociação local. 4,89 é o que a gente tem na cotação do dólar futuro nesse momento. E lá fora, nos índices americanos, a mesma queda que a gente já havia acompanhado desde mais cedo, tá? Dow Jones futuro cai no 0,51, S&P 500 0,54, Nasdaq futuro 0,60 de queda. Vai assistir Netflix hoje de novo, Marco Prado? Não, hoje é dia de começar, dedo gago, né? Hoje é dia de operar, aproveitar que o mercado reabriu lá fora. O dólar, ele não tem muito por que subir, também não tem, porque lá fora a moeda não está subindo muito, aqui dentro não tem motivo para cair por conta dessa questão de Brasília, então o dólar deve ser lateralizado. Agora, a gente falou um pouquinho da ata, Débora. A ata é o seguinte, fazendo uma leitura bem operacional mesmo, eu acredito que não tem muito mais notícia ruim para vir na ata, não. O Powell ele já foi bastante firme no seu discurso, falando da alta de juros aí, possivelmente das altas de juros, falando que a inflação deve permanecer por mais tempo que o desejado dos próprios bancos centrais no mundo inteiro. Então eu acredito que na ata de hoje, qualquer coisa vier positiva, o mercado vai absorver bem. Então eu acho que agora às 3 horas da tarde, quando a gente tiver a leitura da ata, o mercado deve reagir de forma positiva. Não acho que vai vir coisa ruim, não. Tá aí. Recadinho dado então, Marco Prado, vai tirar uma folguinha aqui, eu só encontro você segunda-feira, é isso? Segunda-feira estamos de volta aí, né? Ai, hein? Tá renovado. Bom. Vou liberar você, Obrigado, viu, patrão? Obrigado. É justo. Patrão, obrigado. Vai lá, Marco, obrigada pela Débora, companhia, tchau, parceria gente. sempre. Bom pregão. E vamos lá, gente, deixa eu trazer aqui mais informações para vocês de mercado, que eu estou de olho. Olha, a XP cortou a Vale para neutra por visão de queda do minério e apontou a Gerdau aí como top pick, inclusive, né? CSN Mineração também foi cortada para neutra na recomendação da XP, enquanto a CSN teve cobertura iniciada de compra. Já os Minas segue com recomendação neutra. Essas são as recomendações e análises da XP em relação a esse setor, né, de siderurgia e mineração. Setor que aqui, só para poder lembrar vocês, a gente tem, né, hoje aí um movimento de alta logo na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian, né, lá na China. A gente teve uma alta do minério, mas aqui, ó, a gente vem ainda com Vale a 65,90, né, uma queda de 0,50 foi o que a gente teve aí, mesmo depois, inclusive, da gente ter tido bancão ali falando, né, o Bank of America trazendo, né, uma projeção para aumento ali da Vale, inclusive, mas no final das contas, ainda fechando no negativo a companhia, né, ainda tendo aí um peso muito grande desse fator China na companhia. CSN Mineração aqui 0,47% de queda, foi como fechou ontem, né, a gente teve os Minas aqui indo para um alta de 0,97%, os Minas que segue com recomendação neutra para XP, né, e CSN que eles começaram cobertura agora, iniciaram cobertura agora, já com recomendação de compra. CSNA tá aqui, ó, fechou numa leve alta ontem, né, 0,08% de alta, foi assim que a gente, né, terminou o dia
o pregão dessa terça-feira aqui em relação ao setor siderurgia e mineração. Em relação a Braskem, gente, a gente vem já de olho aí nessas movimentações de Braskem, a gente vem acompanhando de perto, já tem dias aqui, porque é um papel que tem operado muito em cima de notícia, né? A gente tem visto muita repercussão aí no mercado, proposta vai, proposta vem na mesa, e o fato é que agora a gente está tendo aqui, olha só, o JP Morgan revisando as estimativas para Braskem, tá? Eles esperam uma queda nos preços de Braskem no segundo tri de 2023. Eles esperam queda no preço, na verdade, de polipropileno e de polietileno. E aí, por isso, eles revisaram as estimativas de Braskem. Reduziram o preço-alvo de R$ 30 para R$ 28,50 para a ação e passaram para uma recomendação de neutra, tá? Braskem, que lembrando, temos aí essas propostas, né? Isso a gente já vem acompanhando aí, já tem dias no final das contas, e aí, né, o papel que subiu mais de 5% no pregão dessa terça-feira. Vamos ver como é que vai ser o andamento aqui durante o dia de hoje. Foi que liderou altas aí no setor de óleo, gás, biocombustível, né? Mas aí tá aí, ó, 28,94. Recomendação agora aqui, né, de JP Morgan, no preço-alvo do papel é de 28,50. A ação já tá ali passando, inclusive, do preço-alvo, né? Recomendação, então, é neutra de JP Morgan para Braskem, tá? Ibovespa, então, vamos acompanhar aqui para ver qual que vai ser a abertura, inclusive, mais um relatório de análise técnica da XP, só para poder atualizar vocês. A gente tem acompanhado aqui, ó, nesse início de operação, uma queda no índice futuro, 0,60 agora de queda, 59, né, o que a gente tem no índice futuro. Só que, segundo o relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa ainda segue em tendência de alta, né, pelas médias ali de 21 e 200 dias, superando os 120 mil pontos projetados desde os 124 mil ou 128. Para o analista técnico da XP, ele diz aqui em relatório que o sinal de realização seria tomado com um fechamento abaixo dos 118 mil pontos. A gente conseguiu fechar nessa terça-feira, só para lembrar vocês, ainda nos 119 mil pontos, tá? Aí, se a gente fecha nos 118, de acordo com o relatório da XP, isso sim poderia mudar os suportes entre 116 e 111.700 pontos. Foi o que disse então Giba Coelho, né? A gente que acompanha sempre aí o Giba também. Forte abraço para você, Giba, se estiver acompanhando aí nossa programação ao vivo. Esse foi o relatório que ele trouxe, essa recomendação, mas ainda então indicando que continuamos nessa tendência de alta aí no índice Ibovespa, pelo menos por enquanto, tá? Isso é o que a gente tem de sinalização aqui. Em relação ao dólar futuro, segue então tendência de baixa, né? De acordo com o Giba Coelho, o relatório de análise dele aqui destaca que esse contrato de dólar futuro está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias também, fechando a tese da média de 21 dias como resistência. Uma perda de 4,78, aí sim projetaria tese para os 4,66 ou 4,53. Sinal de baixa no curto prazo seria revertido com um fechamento acima dos 4,87, tá? Em relação ao dólar futuro, a gente está agora aqui na cotação da moeda americana 4,87 aqui nesse momento. Vamos ver como é que a gente vai ficar no fechamento. Abrimos a 4,87, vamos ver se vai mudar então essa tese. Giba Coelho, analista técnico da XP, trazendo relatórios aí e recomendação, e a gente segue aqui de olho para poder ir atualizando vocês, inclusive, né, a todo momento por aqui, porque como eu sempre digo a vocês, notícia para poder começar o dia muito bem informado se encontra aqui no Pre-Market da BMC News, a partir das 8 horas da manhã, agora ao vivo, diariamente aqui para todos vocês, tá? Tô de olho aqui também na movimentação do investidor estrangeiro, hein, gente? Ó, investidor estrangeiro ingressou com 565 milhões de reais na B3 no pregão do dia 3 de julho, na segunda-feira, tá? No mês, houve uma entrada de mais de 10 bilhões. No ano, capital externo está positivo em 17 bilhões e meio de reais. Essa é a movimentação do capital estrangeiro. A gente segue de olho por aqui nessa movimentação e nas notícias de mercado. Eu vou ficando por aqui, mas você vai continuar nessa nossa programação ao vivo. A BMC News está chegando aqui com a Paula Moraes, Felipe Nascimento, que já estão aqui se posicionando para trazer mais notícias aí do mercado, entrevistas com os melhores especialistas sempre. E a movimentação da Bolsa você vai também acompanhar aqui junto comigo no telão do Profit da Nelógica durante todo o dia, ao vivo. Isso você só encontra aqui na BMC News. Então você continua aqui na nossa programação, lembrando de ajustar o seu relógio amanhã para as 8 horas da manhã, já está ao vivo aqui com a gente na BMC, com o Pre-Market, para ficar atento a tudo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais tarde, pessoal. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global?
Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande